Bom, então eu falava sobre a hipótese em que a aplicação da lei brasileira pode acontecer num local, num território onde não há soberania de qualquer país. Nós dizíamos que é muito difícil a aplicação numa situação como essa, mas imaginemos que um crime fosse praticado na Lua. A Lua é um território que não tem soberania de nenhum país. Daí eu poderia ter um astronauta brasileiro que sofreu um crime praticado por um outro astronauta de outro país estrangeiro. Nesse caso, pelo princípio da nacionalidade, nós teríamos a aplicação da lei brasileira. Também eu posso ter a aplicação em território estrangeiro com autorização do respectivo Estado. É o caso, por exemplo, da missão brasileira no Haiti. Os soldados brasileiros estão no Haiti e lá existe uma autorização do Haiti para que possa eventualmente ser aplicado algum dispositivo da lei processual brasileira no Haiti. E também território ocupado em caso de guerra. Quando o Brasil participou da campanha contra a Itália, eventualmente eu poderia ter uma aplicação da lei processual brasileira nos territórios que foram ocupados pelo Brasil na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, em relação aos princípios, é extremamente importante delimitarmos todos os princípios que são aplicados no caso de lei penal no tempo e no espaço. O primeiro princípio da lei processual penal no espaço é o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade significa que o processo é regulado pelas normas do lugar onde se desenvolveu. Então, a lei processual penal brasileira, ela é aplicada no local aonde foi praticado aquele crime. É o locus delicti que, em regra, vai fixar a aplicação da lei processual brasileira. Então, é regulado pelas normas do lugar onde se desenvolveu, o princípio da territorialidade. Eu tenho algumas exceções à aplicação da lei processual. Eu tenho a exceção dos navios e aeronaves e eu tenho as exceções referentes aos representantes de países estrangeiros. Em relação aos navios e aeronaves, eu tenho que esclarecer o seguinte: nós temos que dividir os navios em públicos e privados. As aeronaves públicas e privadas, elas pertencem ao Estado, né? O navio público, a aeronave pública pertence ao Estado. Exemplo, as aeronaves e navios que integram as Forças Armadas são os que nós chamamos de vasos de guerra, requisitados na forma da lei para missões militares, não é isso? Eu tenho, por exemplo, navios de guerra, porta-aviões, aviões de guerra, caças. Todos esses são exemplos de aeronaves e navios públicos de guerra. Qual a implicação disso? É que esses navios e aeronaves, eles gozam de imunidade de jurisdição. Professor Franklin, o que é imunidade de jurisdição? Mesmo que o navio esteja em outro país, se o crime acontecer a bordo do navio brasileiro, se aplica a lei processual brasileira. Ou seja, só obedecem à lei do seu país de origem, não se submetendo à jurisdição do país em que se encontram. Se eu tivesse, por exemplo, um navio de guerra americano em território brasileiro, só se aplicaria aos crimes praticados dentro desse navio de guerra americano a lei processual penal americana. A outra questão são os navios privados, que pertencem a particulares. E aí eu tenho os navios mercantes, né? Os navios de passageiros, de cargas, etc. Então, o Splendor of the Seas é um navio de passageiros, um navio de turismo. Ele é privado. Eles não gozam, então, de imunidade de jurisdição. Se acontecer um crime no Splendor of the Seas, se ele estiver nas águas territoriais brasileiras, se aplica a lei brasileira. Se ele estiver nas águas territoriais argentinas, se aplicará a legislação argentina, ou seja, se submete à jurisdição do país em que se encontram. Quanto aos representantes de países estrangeiros,
eu tenho que fazer a divisão entre agente diplomático e agente consular. O agente diplomático são representantes de seus países de origem, os embaixadores, o secretário, o pessoal técnico que trabalha na diplomacia. Em âmbito político, logo, eles representam o país em âmbito político. Por representarem o país em âmbito político, eles gozam de imunidade de jurisdição. Gozam de imunidade de jurisdição. Imunidade de jurisdição é justamente uma forma de dar àqueles agentes diplomáticos maior independência, maior segurança no exercício da função. Ou seja, eles só obedecem à lei do país de origem, não submetendo à jurisdição do país em que se encontram. Ah, professor Franklin, então quer dizer que se um agente diplomático praticar um crime em território brasileiro, ele não vai se submeter à jurisdição brasileira? Sim, ele vai se submeter à jurisdição do país de origem. Ao passo que, se eu tivesse um agente consular, seria diferente. Essas imunidades ainda alcançam o chefe de Estado estrangeiro que visita o país e os membros de sua comitiva. Ah, professor, quer dizer que se o presidente dos Estados Unidos viesse aqui no Brasil e praticasse uma infração penal, ele não seria punido pela lei brasileira? Não, ele responderia pela lei americana, porque não só o chefe de Estado como a sua comitiva também gozam de imunidade de jurisdição. Como eu disse, em relação aos representantes de países estrangeiros, nós temos que diferenciar os representantes diplomáticos dos consulares. Os agentes consulares, eles representam os seus países, mas no âmbito comercial e administrativo. Eles não representam o país no âmbito político. Então, eles não gozam de imunidade de jurisdição. Então, eles representam o interesse dos cidadãos, não gozam de imunidade de jurisdição e, consequentemente, se submetem à jurisdição do país em que se encontram. Então, se um agente consular praticar um crime no Brasil, ele vai responder pela lei brasileira, ele representa o país apenas a nível comercial, a nível administrativo e, portanto, não estão imunes à jurisdição brasileira. Princípio da nacionalidade ou personalidade. Esse princípio é um princípio extremamente importante, porque ele determina que aplica-se a lei do país da nacionalidade do agente criminoso, sem levar em consideração a nacionalidade da vítima e o lugar onde praticou-se o crime. Então, nacionalidade do agente criminoso significa que se o agente criminoso for brasileiro, onde quer que ele estiver, em qualquer lugar do mundo, se ele praticar uma infração penal, ele estará sujeito à norma processual penal brasileira, porque o princípio da nacionalidade impõe que ele seja responsabilizado por ser nacional, por ser de nacionalidade brasileira. Já o princípio real ou de defesa ou de proteção, ele é aquele que determina a aplicação da lei do país da nacionalidade da vítima, não importando o autor e o local do crime. Então, em qualquer lugar do mundo onde haja um brasileiro, eu tenho a aplicação do princípio de real de defesa ou de proteção. Justamente, ele se chama de defesa real ou de proteção porque ele visa proteger os cidadãos brasileiros onde quer que eles estejam. Se uma pessoa pratica um crime contra um cidadão brasileiro, ele poderá ser punido na forma da lei. Quanto ao princípio da justiça penal universal, a justiça penal universal determina a aplicação da lei do país em cujo território o criminoso foi preso, não importando o autor do crime, a vítima ou o lugar do crime. Essa teoria é uma teoria utópica, porque muitos países não se interessam com esse julgamento e justamente nesses casos as pessoas são extraditadas. Nós podemos ter um caso de um criminoso que praticou
um fato aqui no Brasil e ele então foge para a Itália e lá na Itália ele é capturado. O criminoso, pela Justiça Penal Universal, aplica-se a lei do país em cujo território o criminoso foi preso. Se ele foi preso na Itália, vai se aplicar a lei italiana, não importando o autor, se ele é brasileiro, a vítima ou o local do crime, tá? Então, nessa situação, nós temos a aplicação da justiça penal. Também temos um outro princípio muito importante, que é o princípio da representação. Aplica-se a lei do país, da nacionalidade de navios e aeronaves privados em território estrangeiro, quando o país não se interessar pelo julgamento. Imagine, por exemplo, que eu tenha um casal, esse casal vai viajando num avião particular de uma companhia aérea qualquer e lá em Nova York há um desentendimento do casal e o homem agride a mulher. Ora, se estiverem, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, e o juiz de Nova York não se interessar pelo julgamento, eu poderei ter a aplicação da lei brasileira, porque o princípio da representação diz que aplica-se a lei do país, da nacionalidade de navios e aeronaves privados, olha, está numa aeronave privada, em território estrangeiro, está lá nos Estados Unidos, em Nova York, quando o país não se interessar pelo julgamento. É uma briga de marido e mulher, é uma questão de violência doméstica, os dois brigaram lá na aeronave em Nova York, o juiz de Nova York não se interessou pelo julgamento, é possível julgamento pela autoridade brasileira. Teoria da ubiquidade, tá? Ou mista, que foi adotada no Brasil. O que é essa teoria da ubiquidade ou mista? Considera-se o crime cuja ação ou omissão ou resultado ocorreu no todo ou em parte em território nacional. Veja bem, pela teoria da ubiquidade ou teoria mista, adota-se a legislação processual penal brasileira se o crime ocorreu no todo ou em parte em território brasileiro. Significa dizer que se uma pequena parcela do crime tiver ocorrido em território brasileiro, pela teoria da ubiquidade, que considera crime toda ação ou omissão cujo resultado ocorreu no todo ou em parte em território brasileiro, significa dizer que tanto a ação, quando o crime for de conduta ativa, ou quanto haja uma omissão, quando o crime representa uma inércia, quando ele está sendo a consumação ou quando há uma tentativa. A tentativa ocorreu no território nacional, portanto, vai se aplicar a legislação brasileira. Também aplica-se a lei processual brasileira aos crimes praticados fora do território nacional que estejam sujeitos à lei penal nacional, tá? Então eu tenho a aplicação da lei processual brasileira aos crimes praticados fora do território nacional. E aí eu tenho qualquer lugar fora do Brasil, seja na América do Sul, seja na América Central, seja na Europa, seja na África, que estejam sujeitos à lei penal nacional. Eu tenho algumas situações em crimes praticados contra o presidente da República do Brasil, contra a sua comitiva, que são julgados pela lei processual penal brasileira, muito embora ele esteja em solo estrangeiro. E por último, aplica-se também aos atos referentes às relações jurisdicionadas com autoridades estrangeiras. Então eu tenho aquelas situações em que o juiz brasileiro manda uma carta rogatória para um outro país, pedindo para que ele faça a citação de um criminoso que está em outro país. Eu tenho aquela questão da cooperação internacional em matéria
penal, em matéria processual penal. E aí eu tenho a relação entre as autoridades. Por exemplo, aqui na nossa aula eu tenho o cumprimento de rogatória, que é o ato pelo qual o juiz brasileiro encaminha um mandado de citação ou um mandado de intimação para o juiz estrangeiro. A homologação de sentença estrangeira, que está prevista no artigo 105, inciso na letra I da Constituição Federal. E também eu tenho aqueles procedimentos de extradição, em que tanto o Brasil pode pedir para que um criminoso brasileiro seja extraditado, como o Brasil pode extraditar um criminoso cujo interesse seja de outro país. Bom, em linhas gerais, nós estamos falando aqui da lei processual penal em relação ao espaço. Agora nós vamos falar da lei processual penal em relação às pessoas. Também muito importante, porque nós vamos ver que em algumas situações a lei processual não se aplica ou pode se aplicar às pessoas. Em princípio, as regras de processo penal aplicam-se a qualquer pessoa na hipótese de apuração de infração penal a que se aplique a lei penal brasileira. Então, se uma pessoa praticou um crime no território nacional, em regra vai se aplicar a lei processual penal brasileira. E aos atos processuais a serem praticados no Brasil, embora decorrente de processos sobre infração penal submetida a leis estrangeiras. Atos processuais praticados no Brasil são citação, interrogatório, oitiva de testemunhas, realização de perícia, embora decorrente de processos sobre infração penal submetida a leis estrangeiras. Eu posso ter uma infração penal que está submetida a uma lei estrangeira porque foi praticada por um chefe de Estado estrangeiro no Brasil ou sua comitiva, ou uma situação de um agente diplomático que praticou um crime no Brasil, mas que aqueles atos processuais serão praticados no Brasil. O juiz estrangeiro manda o mandado para que aquela parte instrutória seja praticada aqui no Brasil. Aí eu tenho as exceções em relação à aplicação da lei processual penal em relação às pessoas. Essas exceções são aquelas regrinhas em que a lei não será aplicada. Vamos lá. Exceções. Exclui-se da aplicação do processo penal o presidente da República e os ministros de Estado nos crimes conexos com os do presidente. Se o ministro de Estado praticar um crime conexo em comum acordo com o presidente da República, ele vai como ele tem foro privilegiado, o processo de julgamento será feito perante o Supremo Tribunal Federal, em crimes comuns. E os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Então, tem algumas regras que nós podemos observar na aula de jurisdição e competência, em que lá eu descrevo mais detalhadamente crimes de responsabilidade, crimes comuns, quais as autoridades, onde eu vou aplicar a lei, onde ele será julgado, né? As maiores autoridades brasileiras, o presidente da República, o procurador-geral da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara, presidente do Senado, serão julgados, os senadores, deputados federais serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal, devido à importância do cargo. A lei processual penal em relação às pessoas. Aí eu tenho a exceção das imunidades diplomáticas, que nós já tivemos oportunidade de dizer, não se aplicam às leis processuais brasileiras nessa hipótese, tendo em vista o respeito e consideração ao Estado que representam. Então, se um agente diplomático pratica um crime no Brasil, eu não vou aplicar a lei processual brasileira. Ele goza de imunidade de jurisdição e, portanto, ele vai ser aplicada a lei do país de origem. E na necessidade de cercar sua atividade, de garantir para o perfeito desempenho de sua missão diplomática num aspecto de soberania do Estado estrangeiro. Ora, ele representa o país dele a nível político
e, portanto, ele não pode ser compelido a responder pela lei processual brasileira. E a mesma coisa o nosso agente diplomático. Quando ele estiver em outro país, ele não responde perante a lei processual desse país devido a uma questão de soberania do Estado brasileiro. Tais imunidades referem-se a qualquer delito e se estende a todos os agentes diplomáticos. Professor Franklin, então qualquer delito que ele praticar, homicídio, estupro, furto, latrocínio, extorsão mediante sequestro, falsificação de documento, sim, ele vai responder perante a autoridade do seu país. Na próxima aula, nós vamos falar de aplicação e interpretação da Lei Processual Penal, parte 2. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Vamos parar um pouquinho, só para eu